Quais são os argumentos jurídicos mais corretos e o meio mais adequado para requerer a liberdade de uma mulher que seja mãe de uma criança, ou seja, um menor de até 12 anos de idade incompletos? Criança, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diferencia criança de adolescente. Criança é justamente o menor de até 12 anos de idade incompletos. E qual é o reflexo disso em relação à prisão de uma mulher que seja mãe, nesse caso? É porque nós tivemos, em 2018, duas alterações legislativas no nosso Código de Processo Penal e também o julgamento de um HC coletivo pelo Supremo Tribunal Federal que aborda justamente esse assunto. Bom, e por que eu estou falando disso agora, em 2024? Porque nós acabamos de ter o julgamento, dessa vez pelo Superior Tribunal de Justiça, foi o julgamento de um agravo regimental em habeas corpus, que eu vou deixar o número aqui nos comentários para vocês e também na descrição desse vídeo, que suscitou novamente essa questão, já que uma mulher ela foi presa por tráfico de drogas e foi encontrada, inclusive, drogas dentro da casa dela, onde estavam os filhos menores. E as instâncias ordinárias acabaram mantendo a prisão preventiva nesse caso, entendendo que, inclusive, ela teria colocado em risco a criança a partir do momento que ela estava guardando droga dentro de casa, e o STJ acabou concedendo o pedido que foi formulado pela defesa, que foi a substituição daquela prisão preventiva por uma prisão domiciliar. Agora vamos entender os argumentos para isso. Em 2018, nós tivemos pelo Supremo Tribunal Federal o julgamento de um HC coletivo. Esse HC coletivo, que foi o 143641, ele foi impetrado pela Defensoria Pública da União, em conjunto com o coletivo de advogados de direitos humanos, justamente falando da situação dos estabelecimentos prisionais, principalmente no que diz respeito à mulher, trazendo também garantias do Estatuto da Primeira Infância, do Estatuto da Criança e do Adolescente, para falar do verdadeiro prejuízo, principalmente para a criança, de que a mãe ela estivesse cumprindo uma pena privativa de liberdade longe dos seus filhos. Bom, e na mesma época, em 2018, nós tivemos duas alterações relevantes no nosso Código de Processo Penal, ali em torno do artigo 318. Uma foi pela Lei 13.257 e outra, no mesmo ano também, em 2018, pela Lei 13.769. Então, essas leis, elas trouxeram a possibilidade, no artigo 318, por exemplo, de mais uma hipótese de prisão domiciliar, de substituição de preventiva por prisão domiciliar, que fosse em caso de gestantes e de mãe de menor de até 12 anos incompletos, ou seja, que ainda não completou 12 anos, que ainda não é adolescente, é, portanto, criança. E só excepcionou essa regra para duas situações: crimes cometidos com violência ou grave ameaça, ou então crimes cometidos contra os seus filhos. E foi justamente por isso que nesse julgamento que eu comentei com vocês, de abril de 2024, o STJ, nesse agravo regimental em habeas corpus, ele acabou admitindo essa substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, mesmo no caso da droga tendo sido encontrada dentro da residência, porque, na verdade, essa situação, por mais que a gente olhando, analisando, seja algo grave, porque existiam crianças naquela residência, não traz essas situações excepcionais que vedariam essa possibilidade de substituição. Portanto, se de repente você advoga em um determinado caso em que existe uma mulher que tenha sido presa preventivamente por um determinado crime, esse crime ele não foi praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, e nem foi um crime cometido contra o filho, contra a filha, então há argumentos sim, baseados no próprio artigo 318 do Código de Processo Penal, baseado justamente nessas duas alterações legislativas que devem ser comentadas, devem ser trazidas à tona, por exemplo, em um eventual habeas corpus em que você venha requerer essa substituição. Portanto, esse pode sim ser um meio adequado para você requerer a liberdade. E você pode trazer à tona também o entendimento dos nossos tribunais superiores, tanto esse HC coletivo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, como a jurisprudência do STJ, que notadamente, inclusive agora nesse julgado de abril de 2024, deixa claro esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, ou seja, segue esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, inclusive para dizer, olha, aqui é caso sim de se substituir essa prisão preventiva pela prisão domiciliar, porque a situação não está excepcionada por aquelas duas hipóteses do Código de Processo Penal
que vedariam essa substituição. Portanto, o advogado criminalista deve sim fazer esse pedido. Esse, inclusive, é um dos assuntos que eu comento, além de eu ser advogada, eu sou mentora de advogados, já são mais de 4.000 alunos no IDPB, no curso de prática na advocacia criminal. Também vou deixar o link para você aqui, vai aparecer na tela e vai estar abaixo desse vídeo. Se você clicar no link, você inclusive vai assistir vídeos, depoimentos de alunos que falam o quanto tiveram uma vida transformada através do curso. Afinal de contas, não são apenas aulas em vídeo, são mais de 150 modelos de peças em Visualó. Tem um grupo de WhatsApp com mais de 600 advogados em todo o Brasil e tem muitos profissionais ali ministrando aula. Eu coordeno o curso, dou algumas aulas, mas tem o professor Alexandre Moraes da Rosa, que é magistrado, que ministra o módulo, por exemplo, de teoria dos jogos no processo penal. Tem a professora Beatriz Makinick, falando de precificação, ela dá consultoria para escritórios no Brasil e em Nova York. O professor Rochester, falando de cadeia de custódia, ele é delegado no Rio de Janeiro e já foi premiado 5 vezes. Temos o professor Marcelo Zeda, ou seja, são muitos profissionais falando dessa prática desde o momento em que há o atendimento ao cliente, até acompanhamento em delegacia, passando por situação de prisão em flagrante, o processo penal, atuação em audiências, atuação em habeas corpus, até mesmo em revisão criminal. Então, para você conhecer um pouquinho o meu trabalho, dá uma olhada nos links que eu deixei aqui para você. Segue aqui no canal, todas as terças-feiras tem aulas ao vivo às 19 horas. Eu espero que você me acompanhe na próxima. Afinal de contas, estamos aqui todos os dias falando de direito penal, processo penal e execução penal, e às terças-feiras sempre com aulas ao vivo nas quais você pode participar e tirar diretamente as suas dúvidas comigo. Foi um prazer estar aqui com você hoje e até o nosso próximo vídeo.